Irmãos, vamos aqui então para a palavra, lição de número 6. Que porta nós vamos aprender hoje? A porta da fonte, Então diz assim, e a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Azé, Ozé, o maioral do distrito de Mispa. Isso diz lá, em Neemias, capítulo 3, versículo de número 15, na primeira parte, na parte A. Então, nós vimos, que Neemias, ele voltou para Jerusalém com esta missão de reedificar os muros, levantar os muros, que são ali as proteções, irmãos? É o que guarda, é o que protege a cidade, das guerras, dos inimigos. Mas o muro protegia a cidade, mas tinha que ter o quê? Porta, acesso, para que o povo pudesse sair, para que negociantes, pudessem ali entrar. Então foi colocado ali portas, portões, e cada porta dava acesso a um lugar, cada porta, irmãos, dava acesso, era usado com um propósito. E nós temos aqui uma porta muito importante, que é a porta da fonte, Fonte do quê? Fonte de águas. E aí diz assim no nosso estudo, esta porta ficava do lado leste da cidade e dava acesso, para os moradores ali de Jerusalém, a fonte, o que, irmãos? De abastecimento de água, E aí o pastor diz, na próxima lição, falaremos um pouco mais, porque tem duas portas parecidas. Tem a porta das fontes e tem a porta das águas. Então, nós vamos dividir esse assunto em duas partes, para tratar bem aprofundadamente, irmãos? Aí diz assim, a água conhecida, de que maneira, irmãos? Como líquido da vida. Então, todo ser vivo, irmãos, todo ser vivo, ele depende de água, A planta precisa de água. O bichinho, o animal, precisa de água. Nós, os seres humanos, nós precisamos de água, A água, ela é tão vital, e aqui diz, ela é indispensável à existência de todo o planeta, sendo a maior parte dele, coberto por água. Bem também, irmãos, como o corpo do ser humano, que é mais de 70%, irmãos? O que é composto de água, Então você olha para o planeta Terra, a maioria, irmãos, do planeta é composto o quê? De água, E assim também é o corpo do ser humano. Ali 70% do nosso corpo, ele é o que? Abastecido. Ele compõe-se do que? De água, Então mostra o como a água é importante. O como a água, ela é vital. E aí diz assim no próximo parágrafo, por ser algo tão vital, importante, para a vida de todo ser humano, de todo ser vivo, ela não é produzida, porque, irmãos, por nós mesmo, Então a água, ela é vital. E da onde que a água vem, irmã Dani? A água vem de Deus. Quem dá a água, irmãos, é quem? É Deus. Nós passamos, há pouco tempo, aqui no Rio Grande do Sul, por aquela questão da enchente, irmãos? Misericórdia! Foram ali mais de semana chovendo e chovendo direto, e aquela chuva e aquela água constante, água em abundância, água que cobriu casas, que cobriu bairros, que cobriu cidades inteiras, irmãos? Então a gente viu que água em abundância, mas ao mesmo
irmãos, que teve água em abundância, o que aconteceu? Deu problema nas bombas de água e a água potável, que é o que o ser humano precisa, teve o que, irmãos? Teve falta de água, né? Era pessoas indo para as bicas, era a pessoa procurando lá quem tinha acesso a poço, né, irmãos, artesiano, dependendo daquela água, o que, irmãos, para sobreviver, para tomar, para beber, e para lavar roupa, para limpar a casa, para buscar descarga. A gente estava usando água da chuva, né, irmãos, água da chuva, para poder fazer ali a limpeza, a manutenção, né, irmãos, da casa, da moradia. Então a gente vê, né, que ironia, num momento onde havia tanta água, a água vital ficou como? Ficou escassa. E aí a água ficou escassa, a luz também ficou escassa. Teve lugares aqui de Alvorada, né? Teve uma irmã que ficou uma semana sem água e sem luz, né? Olha que coisa séria, né? Ficou sem água e ficou sem luz. Então, irmãos, a gente vê o quanto a gente é dependente da água. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Quem depois das enchentes aprendeu a valorizar um pouco mais a água? Irmã, olha que eu aprendi a lavar louça com menos água, aprendi a reaproveitar ali a água da máquina para lavar a casa, né? Para lavar o pátio, né? Então a gente vai aprendendo, irmãos, porque é vital. E essa água, qual é a fonte? Da onde ela vem? Ela vem de Deus, né? Se Deus mandar, nós temos água. E se não mandar, ai Jesus, misericórdia. O ser humano, né? O povo, irmãos, ele sofre, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, vamos ler de novo desde o começo do parágrafo, diz: por ser tão vital, importante para a vida, não é produzida por nós mesmos, né? Daí a importância da fonte que na natureza vem dos rios, né, e de fontes potáveis, abastecidas, né, irmãos, pelo ciclo da água. Então a irmã Dani não vai abrir aqui, irmãos, porque tem bastante referência, mas depois você pode abrir na sua casa, ali em Eclesiastes capítulo 1, né, versículo 7, e no capítulo 11, versículo de número 3, fala sobre o ciclo da água, né? Que Deus manda a chuva abastece os rios desaguam, né, nos mares, e aí ele até se pergunta, né? Como que os rios largam as suas águas nos mares e os mares nunca transbordam, né? Por quê? Porque tem todo um ciclo que Deus está aqui guardando, que Deus está ali alimentando, que Deus está ali fazendo com que esta água venha o que, irmãos? Venha fluir, né? Então a gente vê por detrás desse ciclo da água, a gente vê que não é obra do acaso, né? É um Deus criador que sustenta todas as coisas, amém? Aí depois você pode ler em casa com calma. Aí, vindo para o próximo parágrafo, diz assim, ó: fazendo um paralelo, Deus é a fonte suprema, o que, irmãos? De vida. Vamos ver isso lá no Salmo 139? Vamos ver isso lá no Salmo 139? O Salmo 139, irmãos, é um salmo escrito por Davi, né? Davi ali tocado, né, pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus ministrando ao coração dele, ele entendeu que ele tinha vindo de Deus, que Deus tinha dado a vida para ele, que Deus tinha formado ele. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente lê lá, né, em Gênesis: ai, que lindo, Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou a mulher ali da costela do homem, Deus criou todas as coisas, e às vezes a pessoa pensa: não, mas eu sou um acidente, não, mas eu sou obra
do acaso. Então a gente vê Deus como criador do Adão e da Eva, como criador do outro lá, que é uma bênção, que foi abençoado, mas às vezes a pessoa começa a ouvir a voz do diabo, a voz de Satanás, né, que tenta distorcer algumas coisas. Por exemplo, a irmã Dani, né, eu não conheço meu pai, irmãos, eu não conheço meu pai. Minha mãe era muito jovem, né, tinha 17 anos, ela saiu para a festa de carnaval, né, e ela engravidou. Então ela me dá umas 3 opções, mais ou menos. Olha, talvez seja o fulano, talvez seja o Beltrano, tem aquele outro também. Tem um que eu não sei nem o nome, só sei que era de Criciúma. Então imagina só, né, irmãos? Então, por muito tempo eu pensei, poxa, eu sou um acidente. Não fui planejada, né? Não fui planejada por uma adolescente solteira, né? Não fui planejada. Então, nós talvez não tenhamos sido planejados pelo homem, né? Pela mulher. Mas o que nós temos que entender? Que Deus, aquele Deus, né, que criou Adão e a Eva, é o Deus que dá a vida para todas as pessoas. Deus, ele forma, irmãos, todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não cochila. Imagina, Deus estava muito cansado de cuidar da humanidade toda. Deus cochilou e quando cochilou, uma criança foi gerada. É assim? Deus dorme, Deus cochila. Deus que dá vida, irmãos, Deus, ele erra de maneira nenhuma. Amém? Então Davi entendeu que Deus é criador. Não só o criador do Adão e da Eva, não só o criador dos outros, mas ele entendeu, Deus é o meu criador. Amém? E é dessa maneira que nós precisamos entender. Aquela porta, né, dava acesso à fonte. Todo Jerusalém dependia de água. Todos nós dependemos de água, sim ou não? Adianta um cruzar a porta e pegar água e receber dessa vida? Todos nós temos que cruzar essa porta. Então todos nós temos que entender que Deus é a nossa, diga, Deus é a minha fonte. Diga, minha fonte. Amém? De maneira pessoal. O salmista, ele dizia, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é a luz da minha vida. É dessa maneira que nós temos que ver o Senhor, de maneira pessoal. Aí diz no Salmo 139, versículo de número 13, diz assim, pois possuíste o meu interior, né? E diz assim, e me entreteceste, me formaste no ventre da minha mãe. Então, quem é que me formou no ventre da minha mãe? O próprio Deus, o próprio Senhor. E aí, Davi, ele fala, versículo 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível, né, irmãos, maravilhoso, espantoso, e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma, o que Davi disse? A minha alma sabe muito bem. Então Davi, ele dizia, eu fui gerado, eu fui formado, eu fui criado de uma maneira muito maravilhosa por um Deus maravilhoso. Amém? É dessa maneira que nós temos que nos ver, como uma criação de Deus. E a criação, guarda isso no teu coração, a criação, irmãos, é dependente do Criador. Então nós somos criaturas e nós dependemos do Criador, que é Deus. Você entendeu? Deus é a fonte da vida. Deus é o Criador da vida e de todas as coisas. Amém? Aí o salmista Davi fala, os meus ossos não te foram encobertos. Deus via lá dentro do ventre os ossos formando, né? Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Versículo de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo informe. Antes da forma, Deus já via. Era Deus que criava. Olha só que coisa linda, né? Quando uma mulher vai lá fazer uma ultrassom, vai ver o bebezinho lá, né, se mexendo, se movendo, mexendo a mãozinha, segurando o pezinho. Quem já viu? Quem já viu? Na época de Davi, irmãos, na época de Davi existia a ecografia? Algum ser humano conseguia ver o bebê dentro da barriga da mãe? Conseguia? Mas Davi, mesmo sem ter esse entendimento, esse conhecimento, ele falou: Deus é poderoso. E Deus me via antes mesmo de eu ser formado. Deus viu o meu processo, Ele fez, Ele me formou, Ele me criou, irmãos. Que coisa linda esse entendimento. Amém? Então Deus é a nossa fonte. Voltando para a nossa folhinha aqui, fazendo um paralelo, né, a fonte suprema da vida, nós vimos ali que o Senhor nos criou e dos recursos naturais. Olha o que diz, irmãos, lá em Atos 14. Vamos abrir lá, irmãos, em Atos 14. Eu não vou abrir todas as referências, mas essa referência aqui eu quero abrir, amém? Porque nós estamos estudando sobre prosperidade. E a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. E a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Então, como é que eu vou prosperar? Com a bênção de Deus. Amém? É Deus que vai nos dar. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, nós temos que crer, nós temos que receber, nós temos que buscar de Deus a nossa provisão, o nosso sustento. Atos 14, versículo de número 17, diz assim, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Aí diz, beneficiando-vos, o que, irmãos? Lá do céu. Quem é que está no céu? É Deus. O que Deus está fazendo no céu, irmãos? Está nos dando benefícios, bênçãos, dádivas, amém? O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos crer que Deus existe, mas não só que Deus existe, mas que Deus é abençoador. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então temos que buscar a Deus como a nossa fonte, como nosso abençoador, crendo que Ele está no céu derramando bênçãos. Olha que coisa maravilhosa, amém? Beneficiando-vos lá do céu, dando-vos, o que Deus está dando? Chuva, mas não só chuva, tempos frutíferos, tempo de colheita, tempo de resultado, amém? Dando tempo frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria o que? Os vossos corações. Então o que Deus Ele quer? Ele quer nos abençoar com mantimento e com alegria, com tempo de chuva e com tempo de colheita, amém? Então Deus está falando, eu quero te abençoar, faça de mim a tua fonte, fonte de mantimento, fonte de provisão. E aí, também, aqui nós vimos, né, mantimento, alegria, mas também a fonte, né, irmãos, principal, que não buscamos só as coisas desse mundo, né? As coisas desse mundo um dia vão acabar. As coisas desse mundo, né, irmãos, o que? São passageiras. Então Deus quer abençoar nesse mundo, Deus quer abençoar nessa vida, mas também temos que trabalhar pelo eterno. Temos que trabalhar pelo que permanece. Amém? E é o que diz aqui em Apocalipse. Vamos mais adiante, irmãos. Apocalipse. Precisamos de muito equilíbrio, né? Apocalipse 21.
Tem pessoas que vêm na igreja porque querem prosperar. Tem pessoas que vêm na igreja porque querem trocar de carro, comprar uma casa, querem reformar, porque precisam do emprego, né? A pessoa vem na igreja buscando algo material de Deus. É errado? Não é errado. O errado, irmãos, é parar por aí. O principal, irmãos, não é isso. Amém? E nunca será. Então tem que ter equilíbrio. Buscamos o Salvador, buscamos a salvação e o mantimento. A alegria vai ser a consequência, o quê? De uma vida na presença de Deus. Então não podemos ser aquelas pessoas ingratas que vieram, receberam milagre, receberam resposta de oração, depois viraram as costas para o Senhor, saíram da igreja, esqueceram de Deus, porque já receberam o que achavam que precisavam. Só achavam, né? Porque o bem mais precioso que o ser humano precisa está aqui, ó, é a salvação. Amém? Apocalipse 21, versículo de número 6, o próprio Senhor Jesus dizendo, né? O que Jesus disse? E disse-me mais, está cumprido, está tudo concluído, Jesus já fez a obra. Ele diz, eu sou o alfa, né? E o ômega. O que é o alfa, irmã Dani? Está ali, ó, o princípio, o começo de todas as coisas e também o fim. Amém? Então todas as coisas subsistem em Jesus. Ele é o Criador, Ele é o princípio, é Ele que dá vida, é Ele que traz tudo à existência. E Ele é o que, irmãos? O fim. Para nós um dia vai ter um fim. Amém? Ou vai ser a morte, ou vai ser o arrebatamento. E aí nós nos encontraremos com quem? Jesus Cristo. Que não será mais o advogado, mas que será o que? O juiz de toda a terra. Amém? E aí, se eu busquei só as coisas naturais, se eu busquei Deus só quando eu precisei de recursos, quando eu busquei a Deus, eu busquei só por interesse de coisas físicas, eu não busquei a boa parte, eu não busquei a salvação, eu vou me dar mal. Amém? Então Ele é o começo de tudo e no fim de tudo Ele também estará lá. E aí diz, e quem quer que tiver sede, presta atenção nisso, temos que reconhecer. Só vai ir tomar água quem, irmãos? Quem sentir sede. Quem julgar o que? Importante. Tem pessoa que acha que não precisa de água. Acha que refrigerante substitui. Acha que suco substitui. Acha que chá, chimarrão, café substitui. Nada, irmão, substitui a água. Amém? Notou que tem sede? Seja humilde. Vá até a fonte das águas. Há uma porta. Jesus é a porta que nos leva à fonte. Quem é a fonte, irmã Dani? É Jesus. Tudo é Jesus. Amém, irmãos? Aí fala assim, ó. E quem quer que tiver sede, de graça, diga, ô glória. Coisa boa, né, irmãos? Quem concorda que a água tá cara? Misericórdia! A pessoa paga por metro cúbico e se vai. Paga lá a questão do esgoto, né, irmãos? Misericórdia! E tá caro. Eu lembro do tempo, irmãos, que dava 30, 40 pila de água. Hoje em dia, na igreja, dá 300 e poucos reais de água. Isso em meses normal, sem batismo. Então, para o ser humano, de maneira natural, a água está cara. E tem como ficar sem, irmãos?
Tem como protestar e dizer, eu não vou pagar. Abençoada a irmã Adi que tem posto artesiano, olha lá, ó, tá louvando a Deus lá no balcão, agora, não pago água, Jesus é bom. Sabia que a irmã Adi queria trocar de casa? Ela queria trocar de casa e ela falou que Deus falou com ela para ela não sair daquele lugar. E aí, irmãos, quando teve as enchentes, quem socorreu nós aqui na igreja, muito irmão aqui da igreja, foi a irmã Adi. Tava fila de gente lá buscando água na irmã Adi. Olha só que bênção, né, irmãos? Então, Jesus, ele nos convida, ele falou, pode vir. Aí um vai dizer, mas eu sou pobre, não tenho com que pagar. Jesus vem e diz, eu te dou de graça. Amém? Então, ele diz, né, quem tiver sede, né, de graça lhe darei. O que? Não só um pouquinho de água, mas da fonte da água, o que, irmãos? Da vida, a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Então Deus é a nossa fonte, fonte criadora, fonte que trouxe a vida. Amém, irmã Dani? Agora Deus me criou, Deus me deu a vida. Tchau, Senhor, agora eu me viro. É assim? O que nos sustenta? O que é vital? É a água. O que Jesus disse? Eu sou a água viva. Amém? Então não preciso só de Deus para ser criado. Eu preciso de Deus o quê? Para ter uma vida. Para que a vida se sustente. Amém, irmãos? Então, em todo o tempo da nossa vida, nós temos que ser dependentes de Deus. Voltando aqui, né, para nossa folhinha, né? Deus ser a fonte nos faz o que, irmãos? Humildes e dependentes de quem? Dele, né? Porque é Ele que dá a chuva, é Ele que dá a água, é Ele que dá o ar, né? Ele que dá tudo, né? Reconhecendo-o como único e soberano. Ele é o único e soberano, a quem pertence toda honra, glória e louvor, o que, irmãos? Eternamente. Amém? Então vamos lá para Apocalipse. Você já estava no capítulo 21, né? Volta para o capítulo 4. Apocalipse 4. Então toda a honra e toda a glória sempre deve ser dada a quem, irmãos? A Deus. Ai, irmã Dani, eu sou muito inteligente. Eu pego as coisas fácil, né? Irmã Dani, eu tenho uma memória, uma visão fotográfica. Irmã Dani, eu tenho uma memória, né, auditiva. Eu escuto uma coisa, irmã, eu não esqueço mais. Eu olho uma coisa, irmã Dani, eu não esqueço mais. Irmã Dani, eu tenho uma mente muito rápida, muito veloz. Mas a glória é tua, irmãos? Quem é que te criou? Toda habilidade, todo o dom que o ser humano tem, veio de quem? Veio de Deus. Amém? Irmã Dani, eu sou uma pessoa assim muito comunicativa. Aonde a senhora me coloca, irmã Dani, eu consigo vender areia no deserto. Tem gente que é assim, né, irmãos? Nossa, um vendedor passa uma conversa. Eu fui comprar um microfone, o pastor falou, que microfone bem ruim. Aí eu falei, mas o vendedor disse que era bom. Aí a Ana falou, mãe, a senhora ainda acreditou na conversa do vendedor? Vendedor quer vender, vai dizer que o produto é ruim. Você está entendendo, irmãos? Então tem gente que é comunicativo, né? Que fala bem, que se expressa bem, que trabalha no comércio, começa como representante, vendedor, já tá dali a pouco, né? Se sobressai, já está treinando outros, né? Olha só, já está como gerente, daqui a pouco já está como professor, dando curso, ensinando curso, né, irmãos? Mas isso é o que? É mérito da pessoa? Não! Tudo aquilo que nós vencemos, tudo aquilo que nós nos sobressaímos, a glória deve ser dada a quem, irmãos? A Deus. Porque é Ele que sustenta a vida.
Amém? É Ele que sustenta a vida. Aí diz assim, ó, Apocalipse 4, versículo de número 11, fala assim, ó: digno é, Senhor, de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas. Olha aqui para a irmã Dani, quem é que criou a nós? Deus. Ai, eu falo bem. Quem é que me fez falar bem? Deus. Ai, a minha mente é muito afiada, minha mente é muito rápida. Quem que me deu essa capacidade? Deus. Então Ele está reconhecendo que a glória, a honra, o poder, a majestade pertence a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas boas, irmãos, vieram dEle. E diz: e por tua vontade são e foram o que, irmãos? Criadas. Amém? Então toda habilidade que eu tenho veio de Deus e eu devo usar para a glória de Deus. Amém? Ah, eu sou uma pessoa que comunica bem. Amém? Mas eu vou usar essa boa comunicação que Deus me deu para o inimigo, para o diabo, para passar conversa, para enganar, para mentir, para ludibriar. É isso, irmãos? Não. Eu vou usar o que? De uma maneira santa, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Você entendeu? Então, tudo que nós recebemos, tudo que nós fazemos, não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, não é na nossa capacidade, mas veio de Deus e a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Amém? Voltando aqui para a nossa folhinha. Porém, olha só o lado ruim, né? Porém, homens desobedientes se afastam, né, irmãos, desta fonte e buscam outros meios que só levam ao engano, ao sofrimento, buscando inspirações que só acarretarão maldades e atividades, o que, irmãos? Demoníacas, né? Diabólicas. Vamos ver isso lá em Jeremias, irmãos. Jeremias, capítulo de número 2. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Jeremias, capítulo de número 2. Então, nós estamos vendo que Deus é a nossa fonte. Amém? Onde é que eu devo buscar vida? Em Deus. Onde é que eu devo buscar inspiração? Em Deus. Aonde eu devo buscar prosperidade, mantimento, alegria? Em Deus. Amém? Só que aqui em Jeremias é um lamento de Deus. Deus fala que o povo está indo em outras fontes buscar água. Olha que coisa forte. Jeremias capítulo 2, versículo de número 13, fala assim, ó: porque o meu povo, é o próprio Deus falando, o meu povo, não é o ímpio, não é o pecador, não é o pagão, não, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Quem Deus é? Manancial de águas vivas. Olha aqui para a irmã Dani. Deus é um manancial de água viva. Quando eu me afasto de Deus, irmãos, eu estou fazendo uma maldade. Quando eu viro as costas para Deus, quando eu deixo a Deus, quando eu abandono a fé, eu estou fazendo uma maldade. Contra quem, irmã Dani? Contra Deus e contra nós mesmos. Amém? Aí você para e você pensa, a água é vital. Nós continuamos precisando de água, só que eu me afastei da fonte. E aí, quando bater a sede, vai voltar para a fonte? Poxa, já saiu da fonte.
Qual é a segunda maldade que o povo fez? E diz, e cavaram cisternas rotas, rachadas, vazias, que não retêm, não seguram o que, irmãos? Água. Então o povo se afastou de Deus, mas ele continuou precisando de Deus. É impossível, irmãos, afastar a criatura do Criador. É igual você tentar tirar um peixe da água. O que vai acontecer? Se tira o peixe da água, acontece o que, irmãos? Morre. Se tira a criatura do Criador, o que acontece, irmãos? Morre. Então continua precisando, dependendo de Deus. Só que eles se afastaram de Deus. E quando bateu a sede, eles pensaram, vamos fazer do nosso jeito. Vamos tentar dar um jeito aqui para conseguir água. E eles começaram a cavar. Olha a trabalheira. Ai, Jesus, quem já cavou aqui? É fácil, irmãos? É fácil? Irmã, se não precisar cavar, é melhor. É ou não é, irmãos? Vou arrumar um trabalho desnecessário. Imagina esse calor nesse sol, irmãos. Que trabalho pesado, que trabalho braçal, sim ou não? E o povo começou a cavar, começaram a ter trabalho, começaram a tentar fazer algo para resolver, para conseguir água. Mas eles cavavam, a água vinha, segurava a água, irmãos. A cisterna era rota. Olha só, às vezes a pessoa ganha dinheiro, mas a palavra de Deus diz, ela bota o dinheiro num bolso furado. Ela bota dinheiro num saquetel furado. Ganhou dinheiro do mês, dali a pouco, onde é que foi o meu dinheiro? Não sei, nem vi. Guardou? Reteve? Não reteve. Deus quer que seja assim, irmãos? Não faça de plano B, C, não. Busca a Deus, não se afasta de Deus. Nem com a tua mente, nem com o teu braço, nem com o teu coração, não te afasta de Deus, irmãos. E quando eu falo não te afasta de Deus, eu estou falando não vira as costas para Jesus, não saia da igreja. Mas não é só não sair da igreja, tem gente que está dentro da igreja e está longe de Deus. Adianta? Não adianta. Quer fazer as coisas do seu jeito, quer que Deus abençoe. Não é assim, irmãos. Deus é a fonte, é Deus que nós devemos buscar. É Deus que nós devemos priorizar. Voltando aqui, irmãos, para a nossa folhinha. Quando fazemos do Senhor a nossa fonte, recebendo o novo nascimento, essa nova natureza em nós, transforma o que, irmãos? O nosso pensamento. Então, o que nós temos que entender? Ali em Colossenses, eu não vou abrir por causa do tempo, irmãos, ali em Colossenses capítulo 3, fala assim, nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, assim como Cristo morreu, nós também morremos. Ali está falando, ei, você não é mais desse mundo. Você não pertence mais às coisas desse mundo. Então, entendendo que você é de Deus, você pertence a Deus, a Bíblia diz, não pensa só nas coisas da terra. Coloca a tua mente em Cristo, pensa nas coisas que estão no alto, pensa nas coisas que vêm de Cristo. Irmã Dani, como é que eu faço? Medita na palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Amém? Então é isso que nós entendemos. Que mais? Também, irmãos, as nossas palavras. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10. Livro de Provérbios, capítulo de número 10. Isso, Provérbios, capítulo 10. Quando eu faço de Deus a minha fonte, eu recebo do alto, eu recebo de Cristo. Isso está em mim, na minha mente, no meu coração, na minha vida, né? Qual a consequência nas minhas palavras? Olha
Olha o que diz Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo, do Filho de Deus, a boca do justo, o que diz aí, irmãos? É como um manancial. O quê? De vida. Olha para a irmã Dani, eu estou em Cristo. Eu não estou pensando nas coisas da terra, eu estou recebendo do céu. Isso está em mim. Quando eu falo, Deus é o meu manancial, essa água flui da minha boca. A palavra do justo é como um manancial. Flui vida, irmãos. Flui bênção. Que coisa linda, irmãos. Então diz, a boca do justo é como um manancial de vida. Mas a violência, né? A violência, a desgraça, a morte, né? Cobre a boca dos ímpios. Misericórdia. Quem tem Deus, fala de coisa boa. E quem não tem, fala de morte, destruição, desgraça, né? E aí nós podemos ver também em relação às nossas atitudes. Ali em Provérbios 21, você está no capítulo 10, vamos mais adiante, né? Provérbios 21, que fala que o nosso coração deve estar na mão de Deus. Deixar Deus inclinar o nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Nosso coração tem que ser inclinado pela vontade de Deus. Tem gente que é teimoso, Deus fala por aqui. Não, Senhor, acho que é melhor por aqui. O coração está inclinado, irmãos? O coração tem que estar inclinado. Provérbios 21, 1 diz assim, ó: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Tudo quanto quer, o que diz? Inclina. Então nós temos que ter um coração inclinável, um coração que se deixa conduzir, que deixa Deus fluir. E aí, o que diz? O Senhor é o meu pastor, o Senhor me conduz, Ele me leva no lugar certo, na hora certa. E o que diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então deixa o Senhor conduzir o teu coração. Aí diz, passamos a ser abastecidos com esse fluxo, né, divino, com essa fonte divina, gerando temor, ideias para administrar os recursos que Ele nos dá. Inclusive, o que, irmãos? Recursos financeiros. Amém? Volta um pouquinho atrás, o Salmo 112. Depois você pode ler todo o Salmo 112, né, irmãos? Eu não vou poder ler aqui por causa do nosso tempo, vou pegar só 3 versículos. Mas então eu fiz de Deus a minha fonte. E isso vai trazer também bênção, né? Bênção para a nossa vida. É promessa de Deus. É promessa, é vontade. Deus quer que assim seja. Eu recebi. Imagina um rio egoísta. Eu recebi e não vou deixar minha água fluir. Tem como, irmãos? A gente recebe de Deus para ficar parado, empossado em nós? Não. A gente recebe para fluir. Então, Salmo 112, versículo 3, fala assim, ó: fazenda e riqueza haverá na sua casa. Amém? Hoje, quando você colocar o pé dentro da tua casa, já entra com a Bíblia aberta dizendo esse versículo: fazenda e riqueza haverá nesse lugar, haverá na minha casa, porque Deus diz. Amém, irmãos? Amém. Temos que tomar posse da bênção. Amém. Sim ou não? Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Versículo 5, pula para o 5. Bem
homem que se compadece e empresta e disporá suas coisas com juízo. Então diz, bem irá, será feliz, será abençoado. Quem? Aquele que recebeu e se compadece do outro, né? E empresta e abençoa o outro. Versículo de número 9. Irmã, mas eu vou ficar aí emprestando, dando para os outros. O que diz o versículo 9? É liberal. Não retém, mas libera, né? É liberal e dá ao necessitado, dá a quem precisa. A sua justiça permanece para sempre. E a sua força, o seu poder, né, se exaltará em glória. Então Deus nos abençoa, abençoa a nossa casa, nos prospera. Para quê? Para a gente abençoar o pobre, para a gente abençoar o necessitado, para a gente ajudar o outro. Igual um rio que vai fluindo e vai saciando a sede de muitas pessoas, de muita gente. Amém, irmãos? Amém. E aí, para nós terminarmos, Isaías, e nós vamos fazer a oração, né? Isaías 12. Isaías 12. Irmã Dani, o que fazer? Tirar a água dessa fonte. Que fonte? Da fonte de Deus. Amém? Amém? E aí o pastor diz, você vai segundo a tua sede. Irmã, eu vou caminhar até essa fonte, vou pegar um copo de água. Amém? Irmã, eu vou até essa fonte, vou pegar um galão de 20 litros. Amém? Amém? Irmã Dani, glória a Deus, conseguiu um caminhão-pipa. Vou lá e vou encher um caminhão-pipa. Quando eu ia lá na irmã Edi buscar água, irmãos, eu levava todos os galões de água que tinha. Garrafa térmica, bombona de água. Perguntava aqui para a vizinha, estou indo buscar água. Quer que eu pegue para ti? Eu ia de carro, né, irmãos? Enchia tudo que dava. Era ou não era, irmã Edi? Ficava lá conversando, enchendo as bombonas de água. E aí, você vai com o quê? Só com um copinho? A fonte é grande, irmãos. A fonte é grande. Vai com sede. Vai com bastante recipiente. Amém? Isaías capítulo 12, versículo 3 fala assim, ó. E vós com alegria tirareis das fontes da salvação. Olha que coisa linda, né? Vai com alegria e tira a água dessa fonte. Que fonte? Fonte de salvação. Versículo 4, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto, conhecido, né? Tornai revelado os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso, né? É o seu nome. Versículo 5, cantai ao Senhor, porque fez coisas o que? Grandiosas. Sabeis se isso o que? Em toda a terra. Amém? Aquela mulher samaritana lá em João 4, ela conheceu Jesus, se revelou a ela como fonte da água viva. E ela saiu e ela disse para outros, vem e vê aquele que me disse tudo quanto eu tenho passado. Ela ficou com aquilo só para ela, irmãos? Não, ela compartilhou. Então, quando te perguntam como é que tu está vencendo, como é que tu consegue estar alegre, como é que tu consegue estar em paz, como é que tu consegue sempre estar feliz, aí você vai dizer, o meu Deus tem sido a minha fonte, tem me sustentado no dia mal, tem me prosperado, me sustentado, suprido as minhas necessidades. E aí você aponta para Deus e você entrega a glória para Deus, e você recebe mais, e você dá mais, e você recebe mais, e você dá mais, e você tem sempre uma água limpa e uma água fresca para ti
e para os outros. Quem entendeu aqui, diga amém. Então diga, o Senhor é a minha fonte, é o meu provedor. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria.